Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, estamos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, o seu sangue derramado por nós. E por que Jesus morreu? O motivo mais profundo da morte de Jesus é reparação. O pecado, diz Santo Tomás de Aquino, é uma ofensa infinita a uma majestade infinita. Por mais que o pecado seja feito por um ser finito e ele tenha uma certa finitude, mas quem é ofendido pelo pecado tem uma majestade, uma divindade, uma honra infinita. Se soubéssemos o que é o pecado, nós morreríamos subitamente. São Paulo resume num versículo da carta aos Romanos, Romanos 6, 22, o salário do pecado é a morte eterna, porque existem duas mortes. Quando a alma se separa do corpo, esta é a morte física, e a segunda morte é quando a alma se separa de Deus, essa é a morte eterna. Jesus veio resolver as duas mortes, a morte física e a morte eterna. Com a morte de cruz, derramando o seu sangue, Jesus está devolvendo a dignidade de filhos de Deus que nós perdemos no Éden, pela queda de Adão e Eva. E pela sua ressurreição, Jesus sobe aos céus com uma humanidade totalmente redimida e oferece essas primícias ao Pai. Por isso que no horto, Jesus suou sangue e ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. A humanidade de Cristo tremeu diante da morte e dos seus tormentos. Quando Maria Madalena vai ver Jesus no sepulcro, ela vai toda encantada, porque Jesus chamou ela pelo nome, Maria. Ela diz Raboni, e ela vai tocar Jesus. Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. As primícias da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor é do Pai. Jesus se encarnou por amor do Pai. Hebreus 10, 7. Pai, dá-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. A morte de Jesus é uma morte redentora, sim, para todo o gênero humano, mas é uma morte reparadora à ofensa infinita que a divindade, a Santíssima Trindade, recebe. E o drama de tudo isso é que os seres humanos, os personagens históricos, eles não estavam sozinhos. Os anjos caídos, os demônios estavam por trás de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Judas. Estava tentando solapar, destruir a vida de Pedro, de Tiago, de João. Os demônios vieram com toda a fúria no momento da paixão do Senhor. Belíssimo filme do Mel Gibson, a gente vê aquele ser andrógeno representando Satanás, rodeando Jesus
e Jesus tremendo de pavor, de angústia, de dor, perante tanto mal que ele carrega em si. E o que é absurdo é depois de nós sermos batizados, depois de recebermos a Eucaristia, recebemos o Espírito Santo no crisma, aqueles que foram casados, unidos pelo sacramento do matrimônio, aqueles que ficaram padres, ungidos, consagrados pela ordenação sacerdotal, quem fez os seus votos perpétuos, quantas pessoas fizeram seus votos perpétuos na vida religiosa consagrada? O que é incrível, meus irmãos, é que depois de tudo isso, nós podemos ainda dizer: não, eu não conheço esse homem. Depois de tudo isso, nós podemos vender a nossa primogenitura, né? Nós podemos vender a nossa filiação divina que recebemos pela paixão de Cristo. Podemos vender isso, trocar por um prato de lentilhas. A idolatria nos espreita. E o Padre Pio dizia: enquanto nós estivermos nesta terra, nós não somos seres humanos, somos um campo de batalhas. Podemos trair Jesus a qualquer momento. Todas as almas que estão no inferno é porque rejeitaram até o último momento, até a última instância, a misericórdia de Deus. Jesus, Ele está pronto a perdoar todas as almas que estão no inferno, até os demônios. São eles que não querem, eles que não querem. O ódio existe, o mal personificou no coração das criaturas. E Jesus vai para a cruz para destruir todo o mal. Mas a história ainda continua. Desde o último momento da história humana, até o último ser humano que nascer nesta terra, a história continua. Depois Deus virá julgar os vivos e os mortos. Padre, mas o que nós devemos fazer para não perder a nossa salvação, já que nós fomos batizados? Se você foi batizado e está na amizade com Deus, você está na graça de Deus. Se morrer agora, para o inferno você não vai. Se você for batizado e está no pecado mortal, se arrependa, porque quem morre em pecado mortal se exclui da graça de Deus, se exclui da bem-aventurança eterna. Aqueles que ainda não são batizados, porque não conhecem a fé católica, não conhecem o mistério, nós precisamos nos esforçar a cada segundo para evangelizar todos os 4 cantos desse planeta, porque seremos julgados. É o que aconteceu no Santo Evangelho. Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. João 8,44, o oposto disso é o pai da mentira. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, e todos aqueles que são filhos do diabo não dão crédito à verdade. Para os judeus, eles chamam a verdade de emuná. Emuná é a verdade do coração, do mais profundo da consciência. Para os gregos, a verdade é a aletheia, é a realidade cósmica que nos envolve. Para os romanos, a verdade
é veritas, é uma verdade legal, jurídica. Mas Jesus, quando ele disse, eu sou a verdade, João 14,6, ele é a verdade total, veritatis splendor, como disse o Papa João Paulo II. Ele é o esplendor da verdade. A verdade do mais profundo do teu coração é Jesus. A verdade do cosmos, dos planetas, das estrelas, da criação, é Jesus. A verdade da justiça de cada homem, da justiça legal, do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, também é Jesus. Então Jesus une as três culturas, o judaísmo, os gregos, o helenismo e o direito romano. E ele supra-assume tudo isso e vai redimir a verdade de cada um no mais profundo, vai redimir o cosmos que foi ferido pelo pecado, Romanos 8:20, e vai ser o testemunho, vai ser aquele que não vai deixar que os seus, os pequenos, aqueles que foram injustiçados pelos homens nas suas leis, sejam confundidos eternamente. Jesus é a testemunha da verdade. A palavra mártir significa isso, testemunha da verdade. Jesus é o príncipe dos mártires. Ele morre injustamente, ele derrama o seu sangue injustamente, e aqueles que o condenam querem condená-lo legalmente. Jesus é condenado por dois tribunais, um tribunal religioso e um tribunal civil. E o sangue dele que é derramado vai dar a vitória a todo aquele que é da verdade. Os judeus ainda precisam descobrir Jesus. Muitos na história se converteram. Os muçulmanos ainda precisam descobrir Jesus. Muitos na história se converteram. Os protestantes precisam conhecer Jesus autêntico, o Christototus, presente na Eucaristia, na sua igreja, que é o seu corpo místico. Muitos na história se converteram. Os ortodoxos precisam voltar à jurisdição com o Romano Pontífice, porque só ali dará a unidade dos cristãos, e por isso a igreja vai ter expressividade na face da terra. Mas muitos ortodoxos já se converteram. Agora nós esperamos uma intervenção divina, porque esta verdade, ela é destroçada, ela é quebrada. Essa verdade é uma verdade do mais profundo diante dos homens, ela é relativizada. Então, o vírus que quer destruir a verdade é o relativismo. O relativismo da verdade do coração, esse relativismo é a fraqueza de cada um. O relativismo do coração se torna um relativismo moral. O relativismo, de acordo com a criação, vai se tornando ideologias. O relativismo diante das leis, nós vamos vendo as ditaduras. Jesus morreu para que o ser humano seja como ele. Jesus morreu para que a razão não se volte contra o ser humano. Jesus morreu para que nenhum ditador tome conta de uma nação ou do mundo. A verdade dos judeus, que é a verdade do coração. A verdade dos gregos, que é a verdade da criação. A verdade dos romanos, que é uma verdade jurídica, encontra na cruz de Cristo a sua plenitude. Quando a gente ensina, quando a gente prega, quando a gente medita, quando a gente vai no mais profundo, tentando mostrar para vocês o que é o triunfo do coração imaculado de Maria, será isso. O triunfo do coração imaculado de Maria fará conhecido a verdade, mediante a ação do Espírito Santo.
como aconteceu na morte de Jesus, que os túmulos foram abertos, mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou, houve 3 horas de escuridão, 3 horas. Um grande terremoto se ouviu em Jerusalém. Fenômenos cósmicos aconteceu na morte de Jesus. Não sei se é esse ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 50 anos, mas antes da volta gloriosa de Cristo, o ser humano precisa encontrar a verdade, e essa verdade está cada vez mais pisada e relativizada, mas o sangue de Jesus é o mesmo. Vamos mergulhar no sangue de Cristo, meus irmãos, porque só Ele pode nos preservar da corrupção, da mentira, de todo esse mal que sagra nos nossos tempos. Carta aos Hebreus, nós ouvimos, Hebreus, capítulo 9, versículo 11 seguintes, está escrito: Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros, o santificava e realizava a pureza ritual dos corpos, versículo 14. Enquanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha e sem defeito algum. Se o sangue dos animais, aspergido pelos sacerdotes judeus, tinha o poder de purificar os corpos, quanto mais o preciosíssimo sangue de Jesus purificará todas as obras mortas da nossa consciência. Tudo que não presta, toda tranqueira, toda lixeira, toda vergonha, insensatez que você cometeu, se uma vez arrependido e confessado os teus pecados, você está debaixo da proteção e da libertação do preciosíssimo sangue de Cristo. Isso deveria fazer de nós homens e mulheres novos, criaturas totalmente diferentes daquilo que fomos no passado ou estamos sendo no presente. Termino com o belíssimo sermão de São João Crisóstomo a respeito desse dia tão santo. São João Crisóstomo diz assim: o poder do sangue de Cristo. Tu queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano, marcai as portas com o seu sangue. Êxodo, capítulo 12, versículos 6 e 7. Que dizes? Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem o poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas porque ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos nossos lábios, nos lábios dos fiéis, porta do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro, ele fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança
e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado transpassou-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo, e eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. João 19:34. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar de outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Isso é, pelo batismo, pela Eucaristia, que brotam do lado de Cristo, pois Cristo formou a Igreja de seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formado Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2:23. São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo, pois assim como Deus formou a mulher do seu lado, do lado do homem, Deus formou a mulher, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu água e o sangue durante o sono da sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa, vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre, assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite, o próprio sangue, o filho que deu à luz. Também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento pela graça, pela força da sua paixão, do seu preciosíssimo sangue. Toda a religião está fundada no sangue de Cristo. Toda a criação está fundada no sangue de Cristo. Todos os tribunais de qualquer país do mundo, qualquer parlamento, qualquer Supremo, está fundado no sangue de Cristo. E se nós não quisermos nos converter a este sangue, pedir misericórdia a esse sangue, pedir purificação desse sangue, aqui na terra, agora, nós seremos réus, nós seremos responsáveis pela morte desse Filho inocente, primogênito, santíssimo na cruz. A morte de Jesus, ela é santíssima para quem crê, e ela é terrível, ela é abominável para quem não crê. Todo aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Padre, então a gente tem que sair fazendo cruzadas e pregações e sermões e missões? Sim, foi isso que os apóstolos fizeram, e depois os missionários, e depois os jesuítas, e depois as congregações religiosas, e hoje cada um de nós ao seu modo, mas está parecendo muito insuficiente para que a terra conheça o poder da cruz. Então Deus mesmo, Ele vai se encarregar de fazer essa verdade do mais profundo do coração conhecida a todos os homens. São Francisco de Assis disse assim: todos aqueles que conheceram o Cristo histórico e não se converteram a Ele, hoje estão no inferno. E ele diz assim: todos aqueles na terra que estão diante da Santa Igreja, diante da Eucaristia, e também não se converte a ela, se condenarão eternamente.
A verdade não é fruto da cabeça de seu ninguém. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Tu és rei? Eu sou rei. João 19:37. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que a sua santíssima paixão tenha eficácia sobre a nossa vida, e não só sobre a nossa, mas sobre o mundo inteiro. Oração composta por Santo Afonso de Ligório. Ó Jesus, Filho unigênito de Deus e da Virgem Imaculada, que pela salvação do mundo quiseste ser reprovado pelos judeus, atado com cordas, conduzido ao matadouro como um cordeiro, apresentado injustamente aos juízes Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, acusado por falsas testemunhas, ferido com pancadas, saciado de opróbrios e injúrias, cuspido no rosto, açoitado barbaramente, coroado de espinhos, condenado à morte, despojado dos vestidos, pregado com toda crueldade na cruz, suspenso entre dois ladrões, vexado com o fel e vinagre, abandonado em tormentos e agonia, e finalmente transpassado por uma lança. Por estes tormentos, Senhor, dos quais nós, indignos filhos vossos, agora com devoção, gratidão e amor nos lembramos, e pela vossa santíssima morte na cruz, livrai-nos das penas do inferno e dignai-vos conduzir-nos ao paraíso, aonde levastes convosco o bom ladrão. Tende piedade de nós, ó Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reinas por todos os séculos dos séculos. Amém.